E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano de leitura anual da Bíblia. O meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos dar início à nossa leitura no livro de Jeremias. Vamos ler do capítulo 1 ao versículo número 23 do capítulo 4, tá bom? Hoje, como eu já falei, a gente está lendo o nosso primeiro dia aí no livro de Jeremias. Nós estamos fazendo também 294 dias que começamos esse plano de leitura e como sempre a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede poder estar lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem nos ensinar, vem nos dar graça e sabedoria, vem nos dar concentração. Abre os olhos do nosso entendimento para que a gente possa entender. E, em nome de Jesus, ajuda-nos a ler e a não gaguejar. É o que a gente agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, pessoal. O versículo 1 aqui de Jeremias não tem título, tá bom? Então, eu já vou começar a ler. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Pronto, agora a gente vai para o versículo 4, que tem o título O Chamado de Jeremias e Suas Primeiras Visões. Versículo 4 do capítulo 1. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, vejo o ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que vê agora? Respondi, vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse, terror vindo do norte ferverá e se derramará sobre o povo desta terra. Ouça, estou convocando todos os exércitos dos reinos do norte. Eu, o Senhor, falei. Eles colocaram seus tronos junto aos portões de Jerusalém. Atacarão seus muros e todas as outras cidades de Judá. Pronunciarei julgamento contra meu povo por toda a sua maldade, por terem me abandonado e queimado incenso para outros deuses. Adoram ídolos que fizeram com as próprias mãos. Levanta-te e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei. Não, vou repetir. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você e o protegerei. Eu, Senhor, falei. Agora nós vamos para o capítulo 2, que tem o título O Senhor acusa seu povo. Versículo 1 do capítulo 2. O Senhor me deu outra mensagem. Vá e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados, e sobre eles
e sobre eles vinha calamidade. E o Senhor falei: ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó, e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que defeito seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Portanto, apresentarei minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentarei acusações contra seus descendentes. Vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar, no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 14 do capítulo 2, que tem o título Os resultados do pecado de Israel. Versículo 14 do capítulo 2. E, meus irmãos, qualquer erro aí, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Para eu prestar mais atenção ainda e ler melhor, tá bom? Por que Israel se tornou escravo? Porque foi levado como despojo. Leões rugiram contra ele, e a terra foi destruída. As cidades estão arruinadas e ninguém mais vive nelas. Egípcios vindos de Mênfis... exatamente isso. Egípcios vindos de Mênfis e de Tafines, ou Tafnis, não é Tafines mesmo, destruíram o orgulho de Israel. E você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Que lucro você teve com seus tratados com o Egito e seus acordos com a Assíria? De que lhe adiantam as águas do Nilo ou as águas do Eufrates? Sua maldade trará seu próprio castigo. Será envergonhado por ter se afastado de mim e verá como é mau e amargo abandonar o Senhor seu Deus e não temer. Eu, o soberano Senhor dos exércitos, falei. Há muito tempo quebrei o jugo que o oprimia e despedacei as correntes de escravidão. Ainda assim você diz: jamais o servirei. No alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante, você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Contudo, eu o plantei, como videira de origem pura, da melhor qualidade. Como você se transformou em videira silvestre e degenerada? Por mais sabão ou soda que use, não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa. Eu, Senhor soberano, falei. Agora a gente vai para o versículo 23, que tem o título Israel, esposa infiel. Versículo 23 do capítulo 2. Você diz: não tenho mancha nenhuma, não adorei as imagens de Baal. Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale da terra e veja como agiu. E veja como agiu. Reconheça o que fez. Você é como a fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar um macho. É como a jumenta selvagem, que fareja o vento na época do acasalamento. Quem é capaz de conter seu desejo? Os que a desejam não precisam procurá-la, pois você vai correndo até eles. Quando parará de correr? Quando deixará de ofegar por outros deuses? Mas você diz: não adianta falar comigo. Estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás deles. A nação de Israel é como o ladrão
que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. O povo, seus reis, oficiais, sacerdotes e profetas são todos iguais. Dizem a um pedaço de madeira: Você é meu pai, e a um bloco de pedra: Você é minha mãe. Dão as costas para mim, mas em tempos de aflição clamam: Vem nos salvar. Por que não clamam aos deuses que vocês mesmos fizeram? Que eles os salvem quando vier a aflição, pois seus deuses são tão numerosos quanto as cidades de Judá. Por que me acusam de fazer o mal? Foram vocês que se rebelaram, diz o Senhor. Eu castiguei seus filhos, mas eles não aceitaram minha disciplina. Vocês mesmos mataram seus profetas, como o leão mata sua presa. Ó meu povo, ouça as palavras do Senhor. Acaso tenho sido como um deserto para Israel? Tenho sido como uma terra de profunda escuridão? Por que então meu povo diz: Finalmente nos livramos de Deus. Não precisamos mais dele. Não precisamos mais dele. É uma pergunta. Acaso uma jovem se esquece de suas joias ou a noiva esconde seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Você trama a melhor forma de conquistar seus amantes. Até uma prostituta poderia aprender com você. Suas roupas estão manchadas com o sangue dos inocentes e dos pobres, embora você não os tenha pego arrombando sua casa. Ainda assim você diz: Não fiz nada de errado. Certamente Deus não está irado comigo. Agora, porém, eu a julgarei severamente, pois você afirma que não pecou. Primeiro aqui, depois ali. Vai de um aliado a outro pedindo ajuda, mas seus novos amigos no Egito o decepcionarão, como fez a Assíria. Em desespero, será levada para o exílio, com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou as nações em que você confia. Elas em nada a ajudarão. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o capítulo 3, que é a continuação aí do título anterior. Israel, esposa infiel. Versículo 1 do capítulo 3. Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim, diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Senta-se à beira do caminho, como uma prostituta, à espera de um cliente, sozinha como um nômade no deserto. Contaminou a terra com sua prostituição e sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas de primavera. De primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Ainda assim você me diz: Pai, tens me conduzido desde minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 6, que tem um título aqui, que é: Judá segue o exemplo de Israel. Versículo 6 do capítulo 3. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: Viu o que fez a infiel... eu vou repetir o versículo 6. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: Viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Pensei: depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa de seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, Senhor, falei. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 11,
que tem o título Esperança para rebelde Israel. Versículo 11 do capítulo 3. Então o Senhor me disse: até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça sua culpa. Admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus, que cometeu adultério contra ele, ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir minha voz. Eu, o Senhor, falei. O Senhor disse: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, um desta cidade, 2 daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão juntos do exílio no norte, para a terra que dei a seus antepassados como herança para sempre. Disse comigo: como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Ouvem-se vozes no alto dos montes, choro e súplicas dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim, e eu curarei a rebeldia de seu coração. Sim, nós voltaremos. O povo responde, pois tu és o Senhor nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor nosso Deus Israel encontrará salvação. Desde a juventude, observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo que trabalharam para ter. Rebanhos e gado, filhos e filhas, que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor nosso Deus, desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos. Agora a gente vai para o capítulo 4, que é a continuação do título Esperança para a rebelde Israel. Versículo 1 do capítulo 4. Ó Israel, diz o Senhor, se quisesse, poderia voltar para mim, poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome e dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Então você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam o meu nome. Agora a gente vai para o versículo 3, que tem o título Julgamento Futuro contra Judá. Versículo 3 do capítulo 4. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém. Passem o arado na terra endurecida. Não desperdicem sementes entre os espinhos. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém. Mandem tocar a trombeta em toda a terra e avisem. Reúnam-se, corram para as cidades fortificadas. Levantem a bandeira para advertir Sião. Fujam agora mesmo, não demorem, pois no norte trago sobre vocês terrível destruição. Um leão saiu de seu abrigo, um destruidor de nações. Saiu de sua toca e se encaminha até vocês. Ele devastará sua terra, suas cidades serão arruinadas,
e ninguém viverá nelas. Portanto, vistam roupas de luto, chorem e lamentem, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Naquele dia, diz o Senhor, os reis e os oficiais estremecerão de medo, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas espantados. Então eu disse: Ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que disseste, pois prometeste paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Naquele dia o Senhor dirá ao povo de Jerusalém: Meu povo querido, do deserto sopra um vento abrasador, e não uma brisa suave para separar a palha dos cereais. É uma rajada violenta que eu enviei. Agora pronunciarei sua sentença. Os inimigos avançam sobre nós como nuvens de tempestade. Seus carros de guerra são como vendavais. Seus cavalos mais velozes que águias. Que terrível será! Estamos perdidos. Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salvo. Até quando abrigará pensamentos malignos? Sua destruição foi anunciada desde Dedã até a região montanhosa de Efraim. Avisem as nações ao redor e anunciem a Jerusalém. Os inimigos vêm de uma terra distante e dão gritos de guerra contra as cidades de Judá. Cercam Jerusalém como guardas ao redor de um campo, pois meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. Suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês. É um castigo amargo que atinge o seu coração. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 19, que tem o título Jeremias chora por seu povo. Versículo 19 do capítulo 4. Meu coração, estou me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim. Não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra, até deixá-la inteiramente desolada. De repente minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados num instante. Até quando terei de ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo, que não entendem coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Meus irmãos, nós vamos parar por aqui mesmo no versículo 22, a nossa leitura diária de hoje. Então, meus irmãos, concluímos aqui no versículo 22. E como sempre, a gente ora, a gente continua pedindo que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, a minha vida, e que a gente venha estar aqui amanhã, tendo o privilégio de ler a palavra do Senhor mais uma vez, certo? Então, desde já eu desejo um ótimo dia para vocês e para mim. Tchau, valeu e a paz do Senhor.